Olá, amigos, estou de volta, sou o professor Carlos Augusto Monteiro. Estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo do processo de trabalho para a primeira fase da OAB. Esta é a aula de número 16 sobre audiência trabalhista. Na aula passada falamos da parte introdutória da audiência trabalhista e nesta iremos tratar do comparecimento das partes na audiência. A audiência trabalhista, conforme eu já falei, é o ato processual mais importante no processo de trabalho. Por que o ato processual mais importante? Porque ele é obrigatório. No processo de trabalho, o réu, a reclamada, é citada para comparecer a uma audiência trabalhista. Então, todo o processo na fase de conhecimento, todo o dissídio individual, necessariamente passará por uma audiência trabalhista. Muito bem, quando se fala de audiência trabalhista, nós temos que relembrar a regrinha do jus postulandi. Coloca aí na tela. O artigo 843 da CLT, combinado com o 779 da CLT, que trata do jus postulandi, faz com que concluímos que as partes podem estar em juízo, podem comparecer na audiência sem a presença de advogado. A constituição de advogado para comparecer na audiência é uma faculdade da parte. Muito bem. Se o reclamante não comparece à audiência, o processo vai para o arquivo. E se a reclamada não comparece, ela será revel e confessa quanto às matérias de fato. Isso está lá no artigo 844 da CLT. Tratamento desigual para as partes. Reclamante faltou, arquiva. Reclamada faltou, é revelia e confissão quanto à matéria de fato. Mas nós falamos que as partes devem comparecer pessoalmente. Pode as partes fazer substituir-se? O reclamante pode mandar uma outra pessoa no seu lugar? A resposta está no artigo 843 da CLT. Coloca aí na tela, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Se por doença ou qualquer outro motivo ponderoso, está escrito poderoso, mas é ponderoso, devidamente comprovado, não for possível o empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertence à mesma profissão ou pelo sindicato da categoria. Volta aqui para a minha imagem. O parágrafo 2º trata da substituição do empregado. O empregado pode fazer substituir-se em duas hipóteses: motivo de doença ou motivo ponderoso. Motivo ponderoso é motivo razoável. Qualquer motivo razoável ou por alguma doença, o empregado pode mandar um substituto no seu lugar. Mas a lei fala quem são esses substitutos. Então, o empregado não pode optar, mandar um membro da família, um amigo, não. A lei fala, para substituir o empregado, tem que ser um empregado da mesma profissão, ou seja, um colega de profissão, ou o sindicato da categoria. Esses dois é que podem substituir o empregado em caso de doença ou motivo ponderoso. O que vai dizer o que é ponderoso ou não é o juiz que vai analisar se aquilo é razoável ou não, se aquilo é suficiente para justificar a ausência do empregado. Muito bem, então tá aí, empregado tem que comparecer pessoalmente, podendo fazer substituir-se nessas duas hipóteses. E o empregador? Quem é que substitui o empregador? Parágrafo 1º, coloca aí na tela, é facultado ao empregador fazer substituir-se pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o preponente. Muito bem, volta aqui para mim. Então, quem substitui o empregador é o preposto. A discussão sobre o preposto diria sobre dois pontos. Primeiro, preposto tem que ser o gerente? Tem que ser alguém que exerça cargo de confiança na empresa? Não. O dispositivo é claro, dizer o gerente ou qualquer outro. Qualquer outra pessoa que trabalhe na empresa pode representar o empregador em audiência. Pode ser preposto. Então a primeira discussão é essa. Não há necessidade que seja apenas o gerente. Pode ser o gerente ou qualquer outra pessoa. A segunda questão é, este preposto, esta qualquer outra pessoa, tem que ser empregado registrado da empresa ou não?
pode ser qualquer pessoa, mesmo que não tenha vínculo de emprego. Então, comum, que é muito comum no dia a dia. Posso mandar o meu contador, que não é meu empregado, trabalha para mim, mas não é meu empregado, é um terceirizado. Posso mandar ele na audiência como meu preposto? A questão bateu no TST e o TST editou uma súmula. Súmula importantíssima, hein? Nos meus cursos de revisão eu sempre falo nela, porque ela adora aparecer na primeira fase da OAB. É a súmula 377, tá aí na tela para vocês. Atenção para essa súmula. Olha só, exceto quanto à reclamação do empregado doméstico ou contra micro ou pequeno empresário, o preposto deve ser necessariamente empregado do reclamado. Inteligência do artigo 843, parágrafo único da CLT e do artigo 54 da Lei Complementar 123 de 2006. Volta a imagem aqui para mim. Ou seja, regra, preposto tem que ser empregado. Pouco importa qual cargo que ele exerça na empresa. Pode ser o mais alto ou mais baixo cargo. Tem que ser empregado para ser preposto. Esta é a regra. Exceção: ações contra micro e pequena empresa ou ações contra empregador doméstico. Ações contra micro e pequena empresa, tranquilo. Não precisa mandar, o preposto não precisa ser o empregado. Até porque, às vezes, a micro e pequena empresa nem tem empregado lá registrado, tem um ou dois. Então, pode ser outra pessoa. E ações contra o empregador doméstico. O empregador doméstico pode comparecer pessoalmente ou mandar qualquer outra pessoa no seu lugar. É isso que decidiu o TST, é isso que prevalece e você tem que ficar atento a isso, ok? Muito bem. Tem que comparecer o reclamante, tem que comparecer a reclamada pessoalmente ou através de um preposto ou através de um substituto nas hipóteses do parágrafo 2º. Mas outra questão que surge é, a reclamada não comparece, mas comparece o advogado, com procuração, com defesa e documentos. Diante dessa situação, a reclamada, o preposto, não compareceu, mas está lá o advogado. O que o juiz deve fazer? Receber a defesa e aplicar a confissão? Não receber a defesa e aplicar a revelia? Qual a providência que o juiz deve tomar nesta situação? Esta pergunta eu estou te fazendo porque vai cair na sua prova, porque a resposta está numa súmula do TST. Uma outra importantíssima súmula que você tem que conhecer é a súmula 122, está aí na tela para você. Atenção para a súmula 122. A reclamada ausente audiência em que deveria apresentar defesa é revel, ainda que presente seu advogado munido de procuração. Volta a imagem aqui para mim antes de continuar. Olha só o que diz a súmula. A reclamada será revel, ainda que presente o advogado. Ou seja, a reclamada sozinha, a audiência acontece. A reclamada só com o advogado, a audiência não acontece. O juiz vai aplicar a revelia, porque para o TST, revelia no processo de trabalho é diferente de revelia no processo civil. Para o TST, revelia no processo de trabalho é a ausência da reclamada. Pouco importa se tem advogado com defesa. Lá no processo civil, a gente sabe que revelia é a ausência de defesa. Então fique atento, súmula 122 é importantíssima. Ausente a reclamada, ainda que presente o advogado, ela será revel. Então o juiz não vai receber a defesa. Agora olha a continuidade da súmula, volta lá para a tela. Podendo ser ilidida a revelia mediante apresentação de atestado médico, que deverá declarar expressamente a impossibilidade de locomoção do empregador ou de ser preposto no dia da audiência. Volta aqui para mim, então diz a súmula, esta revelia só será ilidida se a parte comprovar que houve uma impossibilidade por atestado médico. Só que a súmula vai além, não é qualquer atestado médico, é atestado médico que demonstra a impossibilidade de locomoção no dia da audiência. Então olha só, preposto não compareceu, só um motivo vai elidir essa revelia, um atestado médico. Então a súmula 122, ora cai a primeira parte, ora cai a segunda parte, fique esperto com ela, anote aí no seu caderno,
ok? Lembrando vocês que eu tô lá no Facebook, Carlos Augusto Monteiro, curta minha página, tá com dúvida? Me chama inbox lá que eu vou responder o mais rápido possível. Lembrando que na semana que antecede a prova, eu fico mais tempo online para tirar todas as suas dúvidas, ok? Na próxima aula, a gente continua falando de audiência trabalhista, vamos falar especificamente da perempção e aí dar continuidade ao estudo do processo trabalho. Até lá!